E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Marcom 10 na área. Como é que estão nesse domingo? Domingo, dia 12, dia das crianças. Domingo, dia 12, dia de Nossa Senhora, padroeira do Brasil. Espero que estejam curtindo esse final de semana sem Vasco da Gama, né? Data FIFA, mas com muita notícia, muita informação para vocês. Então já peço para a galera que está chegando no Marcom 10 aqui no Ouvido Vasco, deixar aquele like, aquele joinha, porque impulsiona a live para outros vascaínos. Você também pode se inscrever no canal, ajuda muito, se tornar membro do canal também. E, claro, quem puder, deixar aquele Live Pix, está aqui, ó, o QR Code, mira com a câmera do seu celular, faz aquela doação, manda sua pergunta, sugestão, crítica, a gente responde, inclusive pode deixar comentário que eu vou responder com certeza com maior carinho e maior atenção. Galera, o Vasco teve notícias ruins nesse sábado para domingo, especialmente do garoto Paulo Ricardo, né? O Paulinho Babilônia. Ele sofreu um trauma no pé direito, realizou os exames e foi constatada uma lesão ligamentar com indicação de tratamento cirúrgico, isso é, Paulo vai ter que passar por uma cirurgia e talvez era grande chance do Paulinho de ter essa oportunidade na lateral direita, já que o Paulo Henrique e o Pumita estão do outro lado do mundo servindo as suas respectivas seleções, a seleção brasileira, apelidada de canalinha por nós, e a seleção uruguaia. Paulo Ricardo, que teve todo aquele imbróglio, vocês vão lembrar, é um ano muito específico dele aparecendo nas manchetes, mas infelizmente fora do gramado. Ele sendo emprestado no meio do ano para o Volta Redonda, aparece ele com a camisa de treinamento do Volta Redonda, mas retorna no dia seguinte ao Vasco. A Modeu disse que não foi autorizado, fica parecendo uma sensação de disse-me-disse, telefone sem fio, isso é, entre empresário e Vasco da Gama, que não havia liberado o jogador ainda oficialmente para treinar pelo Volta Redonda. Nessa brincadeira, o Lincoln foi para o Volta Redonda também e não está jogando lá, né? A gente sabe bem disso. Então, o Paulo Ricardo ficou no Vasco. Ao mesmo tempo, ele foi namorado, cogitado pelo Atlético Mineiro para passar uma temporada lá, pelo menos um ano, emprestado como opção de compra. E isso chamou a atenção de nós vascaínos, porque o Paulinho não tem tido chances no time do Vasco. Inclusive, um momento emblemático é quando o PH não pode jogar, ele coloca o Pumita e, ao invés de deixar o Paulo no banco de reservas, o Diniz, ele prefere encaixar o Leandrinho como um reserva, né? Leandrinho que tem mais experiência, óbvio, que o Paulinho, mas ali, notícias do Vene Casagrande, do SBT Esportes, ali criou uma situação meio ruim, que o Paulinho falou, olha, me negocia, eu não estou tendo chance, rodagem que eu estou querendo, e a partir desse momento, o Paulinho começou a figurar em alguns bancos de reserva e lista de relacionados. Mas, infelizmente, talvez essa seria a grande chance, e eu era um dos advogados que pedia o Paulinho titular nesse jogo do Fortaleza, não vamos poder contar com o jogador. E isso bate com a informação trazida pelo nosso amigo Bruno Murito, do GE, junto, deixa eu pegar o nome da jornalista aqui, que fez a matéria com o Bruno, é a Rafaela Potter, da operação especial que o Vasco está fazendo para contar com o PH e o Puma para o jogo do Fortaleza. Né? Os dois estão do outro lado do mundo, como eu disse, no Japão e em Kuala Lumpur, na Malásia, e o Vasco vai fazer alterações nos voos deles para contar com os dois jogadores ainda na quarta-feira, isso é. O PH está previsto para fazer 2 escalas, tanto em Londres e Paris, e chegar em Fortaleza no final da tarde de quarta-feira. Quarta-feira, o dia do jogo, o dia 15, contra o Fortaleza, que é 9h30 da noite. E já o Puma chegaria ali no início da tarde. Então, assim, a ideia, até relatado
pela comissão técnica da seleção brasileira, alguns jornalistas que cobrem, dizendo que o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, gostou dos 20 minutos do PH na goleada contra a Coreia do Sul de 5-0, então capaz do PH ter mais minutos contra o Japão, até iniciar jogando. E o Pumita teve 45 minutos contra a República Dominicana, e a Uruguai joga agora contra o Uzbequistão. E aí a gente fica também na dúvida, será que vai jogar também 45 minutos? Será que o Pumita fecha a partida? O Bielsa, né, que gosta de fazer muitos testes nas seleções e times que ele treina. Então, assim, eu acho que é uma operação importante, porque o Paulinho não vai estar disponível. Ao mesmo tempo, não sei como é que vão chegar esses jogadores, né? A gente não está falando de uma viagem de média distância, é uma viagem longa em que os jogadores vão estar cansados, provavelmente partindo de jogos importantes, né? Para eles, claro, né? Então, jet lag, questão física, falta de preparação com o time. A gente tem que lembrar que o Vasco, desde quarta-feira, está voltado, bem ou mal, para treinamentos para esse jogo contra o Fortaleza. Fico pensando eu que o Vasco vai entrar com um jogador titular diferente. Infelizmente não é o Paulinho, e fico pensando se não poderia ser um garoto do Sub-20, né? Vasco que foi campeão da Taça Guanabara, tetracampeão da Taça Guanabara Sub-20, mas assim, toda a movimentação, todo o relato fica dizendo que vamos ter uma experimentação ali, né? Ou o Lucas Oliveira, ou o próprio Tietê jogando de lateral direito. Vamos aguardar. Eu, sinceramente, assim, e não estamos lá para ver o treino, então é totalmente orelhada, né? Acho que o Vasco poderia dar uma chance para um jogador da base, né? Que 18, 19 anos, não sei, um especialista treinando, né, capacitando o jogador para esse jogo. Acho que não é um jogo tão desesperador, até porque, além de Tite e Lucas Oliveira não serem as melhores opções, né, apesar da experiência, não podemos negar que a experiência faz a diferença, a gente vai contar com o PH e o Puma, talvez no banco, mas completamente assim, sem foco, sem o treinamento e sem a parte física necessária. Repito, acho muito legal, acho muito importante a operação que o Vasco está fazendo para repatriar os jogadores a tempo da partida, mas talvez seja um desgaste físico para os jogadores desnecessário. Não que não sejam 3 pontos importantes, mas o Vasco, bem ou mal, está longe ali da zona do rebaixamento, graças a Deus, né? E acho que isso corrobora um pouco de um entendimento que o Vasco poderia fazer uma experimentação com algum garoto da base. Mas vamos ver. Falando do Campeonato Brasileiro, né? Ontem teve jogo atrasado, Palmeiras 4, Juventude 1. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, com 3 pontos acima do nosso rival, o Chororô da Gávea. E o Juventude, e isso é um ponto importante, permanece na zona de rebaixamento com 23 pontos e 27 jogos. Isso é o mesmo número de jogos do Vasco, e tem 10 pontos a mais na 11ª posição, com 33 pontos. O primeiro fora da zona é o Vitória, e esse Vitória tem o mesmo número de jogos com o Vasco, né, 27, e o primeiro fora da zona é o Santos com 28. Então, assim, antes de qualquer coisa, o Vitória tem que ultrapassar o Santos, que já tem uma diferença de 3 pontos. Então, o campeonato vai chegando nessa reta final, a gente vai vendo que os times lá de baixo não estão conseguindo pontuar, não estão conseguindo sair ali da zona, aquele quarteto Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. E o Vasco, né, vai ter uma participação direta nessa zona de rebaixamento na quarta-feira, enfrentando o Fortaleza. O Fortaleza que tem 24 pontos, está desesperado, né? Ele vencendo o Vasco, batam na madeira aí, no Castelão. Vasco que não vence o Fortaleza desde 2003, é um tabu para lá de incômodo lá em Fortaleza, claro, no Castelão. Gol de Marcelinho Carioca pelo Campeonato Brasileiro de 2003. O Fortaleza, mesmo vencendo, ele não sai da zona. Então, a gente vê assim
como está achatada essa galera do Z4 e o Vasco fazendo o seu papel, vencendo o Fortaleza, ou quiçá empatando, né? Mantém o time cearense lá embaixo e acredito eu que cada vez mais vai sacramentando esse bloco lá de baixo e o Vasco, claro, se distanciando, meus amigos. A gente destaca também, e aí uma nota triste, né, especialmente para a galera que acompanhava futebol e o Vasco nos anos 80, 90, o falecimento de Áureo Meno, né? Áureo Meno, jornalista, advogado, que frequentava mesas redondas da Rádio Globo e da CNT, junto com a equipe do José Carlos Araújo, o Garotinho, faleceu ontem aos 92 anos, já estava um pouco afastado da grande mídia, mas Áureo Meno foi muito importante numa época de ouro do Vasco ali, justamente nos anos 80 e 90, valorizando a autoestima do vascaíno na imprensa, na grande imprensa esportiva, e uma figura muito divertida também, com muitos causos. Fica a nossa memória e carinho para a família e amigos do Áureo Meno, que infelizmente nos deixou no dia de ontem. Áureo Meno, inclusive, vereador pela cidade do Rio de Janeiro e o autor do projeto de lei em que instituiu o bairro Vasco da Gama, ali na região de São Januário. Então, está marcado na nossa história. Um abraço a todos os familiares e amigos do Áureo Meno. Para fechar esse Bar com 10, ontem sim teve uma especulação, meus amigos, especulação em outubro, mas a gente sabe muito bem que o Campeonato Brasileiro do ano que vem começa em janeiro, com as alterações do calendário da CBF. E o especulado da vez é o Luciano, jogador do São Paulo, meio atacante. A gente fica pensativo porque o Luciano vem de um desgaste, né? Apesar de ser um ídolo recente do São Paulo, vem de um desgaste com o tricolor paulista e, ao mesmo tempo, ele já tem uma experiência com o Fernando Diniz. Fernando Diniz trabalhou com o Luciano no Fluminense e levou o Luciano para o São Paulo na época que o Diniz assumiu o time paulista. Então, vamos acompanhar sempre aonde a fumaça, a fogo. Essa notícia foi dada pela Gazeta Esportiva. Temos que ter cuidado, até porque o Luciano, como eu disse, é um jogador que todo mundo comenta, tem um histórico negativo em relação a vestiário, é polêmico, gosta de uma confusão. Ao mesmo tempo, tem números muito interessantes, né? Talvez não esteja vivendo o melhor momento da carreira dele, mas tem números interessantes, especialmente no São Paulo. E o Diniz gosta de trabalhar com esses jogadores um pouco mais velhos, jogadores que já tiveram experiência com ele. A gente tem que destacar que Diniz gosta de trazer jogadores, isso aconteceu no Fluminense, aconteceu no próprio São Paulo, no caso do Luciano, jogadores que já tiveram uma passagem com ele, Luciano que tem 32 anos. Vamos acompanhar, assim, não desgosto totalmente, eu acho que só fica a impressão que o Luciano já vem numa queda de rendimento na carreira, e acho que é natural, especialmente na loucura que o futebol brasileiro está atualmente, de correria, de muitas competições. Então, assim, é difícil o jogador manter um alto nível, né? Com o passar da idade. A gente está parecendo que o Luciano é um idoso, não, ele tem 32 anos. Mas é o condicionamento, né? O futebol brasileiro está pedindo muita força física, velocidade, recomposição. Mas se o Vasco conseguir trazer o Luciano num preço, num salário ok, lembrando que o Luciano tem contrato válido com o São Paulo até a metade do ano que vem, 2026, pode ser interessante, uma composição de elenco, um jogador para ficar no banco, para entrar em momentos chaves, podendo iniciar a partida, mas se for a grande contratação, ser o grande nome de uma janela de início do ano, aí já fico com um pezinho atrás. Meus amigos, esse foi o Marco 10. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral, todo mundo que chega junto. Vocês, com certeza, ajudam a gente a fazer esse conteúdo diariamente para vocês aqui no Ovov. Deixa seu like, se inscreva no canal, aperta o botãozinho de hype, deixa comentário, isso tudo é 0800. E, claro, quem puder deixar aquela plata no Live Pix, que eu sempre erro o QR Code, eu agradeço bastante. Tamo junto, bom domingo para vocês
e a gente vai se falando.